Olá, seja bem-vindo a essa série de vídeos sobre Twitter Bootstrap, mas não chame de Twitter Bootstrap. Segundo a documentação na parte de About, o Bootstrap gosta de chamar ele de somente Bootstrap, cara. É isso. Bom, Bootstrap é um framework de desenvolvimento front-end. Ele é composto de HTML, CSS e JavaScript. O seu JavaScript especificamente é desenvolvido com a biblioteca jQuery, desculpa. Então, de que vem essa palavra aqui, ó, bootstrap? Que negócio é esse? É um derivado do conceito de bootstrapping. O conceito de bootstrapping se baseia em uma metáfora. O nome bootstrapping, na verdade, é uma metáfora para definir inicialização. Ou seja, num cenário de informática, seria a inicialização desse sistema. Ou seja, seria um start para os seus projetos. Isso significa que o Bootstrap não deve, não pode, de maneira nenhuma, hipótese alguma, em ocasião nenhuma, ser levado como um rei, um pedestal, qualquer coisa, porque ele é uma ferramenta de start. Então você não deve concluir um projeto se baseando totalmente em Bootstrap ou levar o Bootstrap como a ferramenta mais top do mercado, de maneira nenhuma. Você deve fazer uma análise do seu projeto, verificar se é viável para o seu projeto utilizar o Bootstrap. Ok? O Bootstrap é código aberto, então você pode baixar e modificar a modo do seu projeto, certo? Bom, meu nome é Kevin Jesus, eu sou encantador de usuários. E o que o encantador de usuários faz? Você aí, desenvolvedor back-end, que faz todo o grosso, toda a lógica, toda a parte funcional do sistema, e aí você entrega. E o desenvolvedor front-end faz aquela magia de deixar tudo lindo, maravilhoso e funcionando. Né? Um desenvolvedor front-end que também faz UI, que é o meu caso. Então eu sou encantador de usuário porque eu levo todos os seus créditos comigo. E essa é a verdade, né? Bom, vamos falar aqui então como surgiu e o porquê que surgiu o Bootstrap. Essa parte é importante, tá? O Twitter, ele usava várias bibliotecas para desenvolver suas interfaces. Isso levou inconsistência no projeto e teve um problemão em geração à manutenção. Então começou a gerar muita manutenção e manutenção demorada, não é manutenção rápida, levava semana, meses. E isso não é bom para o projeto, não é bom para a empresa, gera muitos gastos. Vendo isso, dois caras, um chamado Mark e outro chamado Jacó. O Jacó, se eu não me engano, ele é designer. O Mark eu sei que ele é engenheiro, tá? Então o Mark, vendo isso e um pequeno grupo de desenvolvedores, pensaram em projetar uma nova ferramenta interna. Porém, eles enxergaram uma oportunidade muito grande de desenvolver algo ainda mais. Então, alguns meses trabalhando no projeto, a primeira versão do Bootstrap saiu, foi em meados de 2010, tá? A ideia era documentar e compartilhar padrões de design comuns dentro da empresa, no caso do Twitter. De início, o nome do framework era Twitter Blueprint, tá? E após um hackathon do Twitter, os desenvolvedores rebatizaram para Bootstrap e oficialmente lançado como open source em 2011. E foi quando eu tive meu primeiro contato. A ideia deles era basicamente componentes HTML e CSS. Não tinha muito mais do que isso, mas isso em 2011 era fantástico, tá? Movido ao aprendizado, eu deixei um pouco o Bootstrap de lado. Foi quando, em 2012, isso me surpreendeu. Quando o Bootstrap foi anunciado, a versão 2, e ele veio com uma ideia, com um sistema de grid baseado em design responsivo. Ou seja, você tinha, olha que legal, em 2012 você tinha um projeto para startar projetos com design responsivo. Veja bem, o Bootstrap desde sua criação, desde o seu pensamento, era startar projeto. Nunca foi definição total, ok? E em 2013 chegou a versão 13, que é a versão que a gente está utilizando agora, que teve melhorias incríveis em relação a design responsivo e padrões de design como o design flat. Que é aí que você vê um monte de carinha em Bootstrap, aquilo é ridículo, todo mundo usando Bootstrap de forma incoerente, de forma não relacional ao projeto. Tá certo? Bom, vamos passar aqui o slide. É importante você saber que o Bootstrap define essas 5 categorias. Olha que legal. Imagina o seu projeto, você tem uma definição de 5 cores, né?
E vamos usar o termo cores até um momento, depois a gente usa outro termo. Então você tem ali 5 cores e tal, aí você criou as classes. Legal, você está trabalhando aí num Dry CSS, aí você tem uma classe Green, uma classe Blue, enfim. Aí o departamento de design, né, o macacão da bola azul chega lá e fala, olha, esse azul aí, cara, vai ter que ser um azul marinho. E esse verde, eu lamento, mas vai ter que ser um roxo. Porra, aí você chora, né? Aí você vai lá, ó, tem pão pra trocar tudo. É pensando nisso que o Bootstrap usou essa arquitetura muito bem pensada, esses estados no sistema, tá? Então eu vejo isso como estados, tá? Não é mais cores, eu não vejo cores, eu vejo estados, ok? Então você tem a cor, a definição de cor primária, uma info, uma alerta, um danger, um success, enfim, você tem um primário, um item para passar informação, um item para definir alertas, atenções ao sistema, à ação do usuário, enfim. Tem um danger para fazer erros críticos, para fazer erros notórios do usuário. E você tem o success para passar tranquilidade, para passar alguma ação bem sucedida. Então você tem 5 estados para trabalhar com o Bootstrap, ok? É importante também saber que o Bootstrap tem suporte a esses 3 pré-processadores na tela, Less, Sass e o Stylus. Maravilha? Como é que você obtém o Bootstrap, tá? Você pode acessar a URL que está no vídeo aí, tá? O getbootstrap.com, e fazer o download, tá? Se você aí usa o npm ou bower, também tem a linha de comando aí com o npm install e bower install. Gente, sistema de grids. Vamos falar disso daqui, é o seguinte. Eu vou tentar ser o mais objetivo e claro possível. É importante você deixar suas dúvidas no vídeo, tá? Um like e um dislike, tá? É importante você deixar um like e dizer o porquê que você gostou. Sempre justifique o seu like, seja positivo ou negativo. É muito importante esse feedback para mim saber onde eu estou errando no vídeo, tá? Onde eu estou acertando não importa, é onde eu estou errando. Maravilha? Vamos fazer um overview sobre sistema de grids aqui, tá? Vamos ser o mais genérico possível, mas também ser específico e de não sair do foco do Bootstrap, tá? Mas afinal, o que são grids e como elas funcionam? Grid basicamente é uma estrutura que define um espaço horizontal e vertical em blocos, tá? Ou melhor dizendo, em unidades. Seja essas unidades preenchidas com textos, seja essas unidades preenchidas com imagens, vídeos, afins, ou seja, qualquer coisa. Grid ela é composta por um container, tá? Então você tem uma estrutura, tem um container por cima daquilo, tá? E você define uma linha. Legal, botei uma linha imaginária ali, tá? A linha não precisa especificamente ter uma cor, enfim. E aí você define colunas. Então veja bem, a gente tem um grid, não especificamente do Bootstrap, a gente tem ali 12 colunas limites, tá? Existe aí grid de 16, de 18, de 24, enfim. Existe muito grid. O Bootstrap utiliza um tamanho de 12 colunas. Então veja bem, a gente cria uma grid com 8 e uma grid com 4. Formei 12. Isso significa que eu formei uma linha, ok? Cada grid, ou seja, cada unidade, tem um espaço ali. Você vê que tem um espaço entre uma coluna e outra, tá? Esse espaço também faz parte do sistema de grids, ok? Bom, vamos pegar um cenário um pouco mais real agora. Então a gente tem ali um logotipo. Então eu falei, cara, esse logotipo aí vai ter uma coluna de 3. Maravilha, legal. O logotipo se encaixou ali. E aí sobrou 9, eu resolvi fazer um navbar. Pô, legal, tem um navbar ali e tal. E se eu não quisesse navbar? Ah, eu não quero navbar. É importante você definir linhas para não ter colisão de unidades no layout e não causar desestruturação no projeto, tá? Mas ali eu quero navbar. E eu tenho uma segunda linha que eu defini um article com uma coluna de 10. E depois uma coluna de 2 representando um aside, um conteúdo relacionado ao article. E para finalizar o exemplo, eu fechei uma coluna de 12. Eu posso usar uma coluna de 1, 2, 3, enfim, até 12 ou 12, tá? Você é livre. Então, basicamente, o sistema de grid funciona assim, unidades de estrutura. Bom, esse espaçamento que eu comentei com vocês, ele tem um tamanho de 30 pixels, que você pode customizar. Se você achar muito ou achar pouco, você é livre para customizar isso, ok? Dispositivos. Gente, o Bootstrap tem um sistema de dispositivos muito inteligente, que saiu lá em versão
na versão de 2013, a primeira versão 3.0, tá? A gente está na versão 3.4, eu acho, se eu não me engano é isso. Bom, então a gente tem ali 4 grupos, tá? Esses nomes, qual XS, SM, MD e LG, tá? Já são inicialização do nome das classes. Então você tem ali ponto qual XS, qual traço XS, traço e o número da coluna, 1, 2, enfim, até 12 ou 12, ok? O qual XS, ele vai responder especificamente para dispositivos que a janela seja até 480 pixels. No exemplo aí a gente pode falar de um celular, tá? Um celular de 4,5 aí, com o tamanho de tela. Bom, o Call SM, ele vai até, na verdade ele é maior ou igual a 768 pixels. Então se você tem um dispositivo aí que é maior ou igual a 68 pixels, desculpa, ele vai responder. Então vamos dar um exemplo aí, um tablet ou um iPad, ok? O Call MD é para dispositivos aí de casa, por exemplo, ou de escritório talvez, um notebook, um computador caseiro, enfim. Telas médias, você tem aí, desde que a janela seja maior ou igual a 998 pixels. E o Call LG é para dispositivos maior ou igual a 1200 pixels, seja em monitores grandes, TVs, enfim, tá? Mas pera lá, toda vez que eu for desenvolver um projeto, então eu tenho que definir 4 classes em um componente? Não, veja bem, é só você usar a cabecinha aqui, ó, maior ou igual e maior ou igual, maior ou igual. Especificamente isso aqui é somente o até, ok? E aí você faz uma análise aí se realmente o seu projeto vai ter acesso a dispositivos móveis, ok? Bom, vamos pegar uns exemplos então. A gente vai falar de container. Lembra que eu falei para você que o grid é formado de um container? O container é um bloco base. A gente tem 2 tipos de containers no Bootstrap, o container fixo e o container fluido. Vamos falar primeiramente do fixo. O que é o container fixo? Ele é um container que ele tem um limite ali, se eu não me engano, um limite de width de até 970 pixels, isso por aí, 960, 970 pixels, ok? E ele fica centralizado. Vamos ver isso aqui na prática? Lembra que eu falei para você lá fazer um clone lá do repositório do GitHub? E é isso daqui, tá? Eu vou tirar isso aqui. Eu estava testando aqui pra gente. Vou pegar do zero bonitinho aqui. Bom, vamos colar aqui. Então a gente tem ali um container. Pô, legal, a gente tem um container e tal. E aí vamos ver isso na prática. Vou atualizar aqui. Então eu tenho ali o meu container. Olha que legal. Meu container está fixo. Mas vamos ver isso aqui em cores, ok? Então vamos lá. Eu vou criar aqui um style. Nesse style, na verdade eu vou começar de baixo para cima. Então o meu body aqui ele vai ter um background color cinza. E aí o meu container ele vai ter um background color branco. Maravilha. Então eu tenho ali um container, tipo o exemplo lá que a gente deu no slide, que ele está fixo ali na tela. Então a gente dá para ver através de cores, tá? E o outro container lá, cara, o fluido, como é que ele funciona? Então a gente põe container traço fluid e ali ele expande na tela, que seria o ideal para você trabalhar, tá? Seria um best practice, ok? Se eu falei certo, eu acho. Bom, como é que funciona o fluid? Então a gente adiciona aqui, fluid, troca aqui, maravilha, e ele lá pega 100% da nossa tela, ok? Então ele fica responsivo. Ele tem aqui ele respeita um espaço de 15 pixels de cada lado, ok? Então ele tem aí um espaço esquerda e direita de 15 pixels, formando 30 pixels de respeito um espaço do outro na janela, ok? Bom, vamos pegar um exemplo completo, que é aquele que vocês pegaram no pulo do gato lá. Como é que funcionaria isso aqui? Vamos copiar aqui, aí a gente explica, ok? Então o container você já sabe para que é. A linha, lembra que eu falei da linha imaginária? Então isso aqui é a linha. Então vou formar ou não vou formar, utilize row. Por quê? Vamos supor que você tem uma grid ali, você tem uma unidade de 8. Pô, legal, 8, mas só 8 tá bom, não precisa de mais nada aqui. E aí você, na sua cabeça, você vai no seu layout, você tem uma segunda linha
que vai utilizar inicialmente 4. Pô, legal, vou colocar 4 aqui. Se você não utilizar o row, o que vai acontecer? Essa unidade de baixo vai encaixar com a unidade de cima, porque a largura vão se entender, vão falar, pô, está sobrando aqui, eu estou sobrando, me coloca aqui e tal. Eles vão se juntar e pronto. Aí quando você vê o seu layout está inconsistente, está bagunçado, enfim, sempre utilize row, ok? É uma boa prática. Na verdade nem é questão de boa prática, é questão de ideal para funcionar direito, ok? Então a gente tem ali a linha e a gente tem aqui o call MD. Lembra do MD? Eu falei para você que é dispositivo médio, aí PCzinho de casa, notebook. Então eu falei, porra, cara, aqui então dispositivo de 998 pixels, maior ou igual, vai representar aqui uma coluna de 4. E aqui no article uma coluna de 8. Vamos ver isso aqui na prática. Então eu tenho aí uma coluna de 4 e uma coluna de 8. Mas onde que está esses grids? Está aqui. Tá? Então teria esse exemplo aqui. Vamos ver lá também. Aproveitar o embalo e ver também os dispositivos lá, o call LG, né? Eu vou usar o call LG de exemplo para servir como base para todos os outros. O call MD, o call XS, SM, enfim. Para não ficar também muito longo o vídeo. Então eu vou dizer o seguinte, falar, cara, esse aside, num monitor maior ou igual a 1200 pixels, no meu caso aqui, eu estou num monitor maior que 1200 pixels, eu vou falar, puta cara, você vai ter 10. Então você não é 4 num dispositivo até 998 pixels. E esse aqui de baixo, ele vai ser 2. Então veja bem, eu ainda estou fazendo os cálculos de grid. Então aqui eu formei 12 e nesse grupo aqui também eu formei 12. É importante você trabalhar assim nesses grupos, formar sempre 12, ok? Se não for usar o 12, maravilha, mas não esqueça de adicionar a row, ok? Bom, vamos lá. Porra, legal, já foi lá pro canto, então eu tenho 10 aqui, eu tenho 2 aqui. Vamos diminuir a tela? Diminuir a tela, legal, já cheguei no dispositivo, vamos ver os pixels aqui, ó. Deixa eu abrir o console aqui do Chrome. Aqui em cima ele vai aparecer os pixels, olha só. Então vamos lá, eu tenho aqui, vou chegar em 1200, então ele tem que esticar, tá? Então tem que virar, olha lá, cheguei em 1200, ele chegou para lá então. Abaixei, menor do que 1200 até 998 pixels. E é isso daqui, até e maior, né? Até e maior que 998 pixels. Porém, o outro ali tá dando bloco aqui, né? O Call LG tá dando bloco, falando, cara, até 1200 sou eu que mando aqui, ok? E é isso. Bom, legal, né? Espero que você tenha entendido o sistema de grid. É importante, novamente, eu frisar e falar, deixe sua dúvida aí no comentário, tá certo? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, consulte o nosso grupo. É importante você consultar o nosso grupo. A gente tem um grupo lá no Facebook, Twitter Bootstrap Brasil. Pega aí o link aí, joga aí no Facebook e participa lá que eu vou fazer uma aprovação do seu perfil, tá bom? E se você quer receber dicas sobre Bootstrap, tá? Não estou falando de spam aqui não. Uma dica semanal sobre Twitter Bootstrap, seja de plugins de boas práticas, tá? Deixa o seu informativo aqui, ó. Deixa o seu e-mail, cara. Receba o nosso informativo. Deixa o seu informativo, não. Deixa o seu e-mail. Seu nome e o seu e-mail, tá? Eu não vou te mandar nenhum material que não seja relacionado a Bootstrap, tá? E você pode cancelar a qualquer momento sem nenhuma burocracia, tá certo? E é isso aí. Espero que você tenha gostado e até mais.